Bíblia de vocês comigo, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, vai narrar uma história que identifica muito com o tempo que estamos vivendo, com o período que estamos vivendo, o dia a qual tem chegado, sobre a nossa nação, chegado sobre nossa cidade. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do verso 1 em diante. Você que está na sua casa, está nos acompanhando, Você que está aí pela live, talvez você queira compartilhar essa live com o máximo de pessoas, para que o Senhor possa estar falando com outras pessoas, com seus amigos, com parentes, familiares. Você ainda tem esse tempinho aí para estar compartilhando. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado o leproso. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, te glorificamos nessa noite porque o Senhor é maravilhoso e a Tua palavra é viva, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é como uma espada afiada de dois gumes. Ela é mais penetrante, Senhor, do que essa espada. E ela é capaz, Senhor, de atingir o nosso coração e trazer, Senhor, o efeito necessário. Por isso, nessa noite eu clamo a Ti, para que a Tua palavra ela possa penetrar no nosso coração, ó Pai, e que ela possa gerar efeito, trazer transformação, trazer mudança de comportamento, para continuar vivendo e testemunhando o reino dos céus a cada dia. Descortina os nossos olhos nessa noite. Traz a Tua palavra como revelação ao nosso espírito. Traz a Tua palavra como revelação para a nossa alma nessa noite, para que possamos, ó Senhor, sair daqui como uma igreja completamente edificada no Senhor, como uma igreja completamente edificada na palavra do Senhor. Fale conosco nessa noite. Queremos abrir os nossos ouvidos espiritual, queremos abrir os nossos olhos espiritual, para que a Tua palavra ela seja como um rema diante dos nossos olhos e diante da nossa vida nessa noite, ó Pai. É isso que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como vaso, como instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me, Senhor, como boca do Senhor nessa noite, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos? Quando a gente pega um pouquinho a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele era um homem extraordinário. E Jesus ele tinha o hábito de andar pelas ruas sempre fazendo o extraordinário. Jesus então ele andava, caminhava pelas ruas da cidade, ele anunciava o evangelho do reino de Deus com uma destreza, como nenhum outro doutor daquela época tinha habilidade para anunciar o reino de Deus. Então muitas pessoas ele anunciavam o reino de Deus pela parte teórica, com o conhecimento da Torá, com o conhecimento da lei. Mas Jesus ele ensinava com propriedade e autoridade. Então, todas as vezes que Jesus abria a boca para falar do céu, para falar do Pai, as pessoas paravam para ouvir Jesus. E aonde Jesus passava, pessoas seguiam Jesus. E imagino eu, aqui não narra a história, a quantidade de pessoas ao certo, mas diz que uma multidão seguia Jesus. E imagino eu que Jesus ia caminhando então na frente daquele povo, e muitas pessoas vinham atrás de Jesus compartilhando um com o outro as histórias que Jesus tinha feito e eles tinham presenciado. Então imagino eu que algumas pessoas começaram a compartilhar a multiplicação de pães e peixes. Algumas pessoas compartilharam, lembra aquele dia que Jesus tocou lá naquela pessoa, e fez aquela pessoa se tornar curado? Lembra aquele dia, que Jesus estava lá anunciando o evangelho, os escribas, os fariseus chegaram até Jesus e eles ficaram envergonhados pela autoridade que Jesus falava com eles, e eles tentavam pegar Jesus de qualquer forma e não conseguia. E ali imagino eu que aquela multidão, uma parte daquela multidão começou a compartilhar entre eles os feitos de Jesus, e uma parte daquela multidão também seguia Jesus
esperando, né, que Jesus pudesse multiplicar o pão também e pudesse alimentar aquele povo. E uma parte também daquela multidão se encontrava pessoas enfermas, que estavam pensando assim, se tão somente eu chegar próximo do mestre, e eu tiver uma oportunidade de ter pelo menos 1 minuto de papo com o mestre, ele é capaz de tocar na minha vida e me tornar uma pessoa curada. E imagino eu então, que Jesus passando, rumores, muitas vozes seguindo Jesus, um determinado homem que estava ali próximo daquele local, a história não narra o nome desse homem, um homem anônimo, né? Mas a história diz que era um homem leproso. E esse homem leproso, então, ele ouve de alguém, ou pela multidão, no falar, que Jesus estava aproximando daquele local. E aquele homem, então, ele toma uma decisão, né, de sair ali do local onde ele estava em isolamento e ir até onde Jesus estava, crendo que Jesus era capaz de tocar na vida dele. E se Jesus tocasse na vida dele naquele exato momento, ele tinha convicção que a vida dele nunca mais seria a mesma. Então, se a gente pesquisar um pouquinho a história, se a gente ler lá Levítico, no capítulo 13, a gente vai ver que a lepra era uma doença muito contagiosa. Era uma doença, quando a pessoa ela aparecia com os sintomas da lepra, aquela pessoa era necessário ser separado da sociedade. De início, de primeiro momento, toda a casa entrava em estado de isolamento. E ali o sacerdote, então, eles analisavam quantas pessoas estavam leprosas naquela casa. E por alguns momentos a gente percebe na história que às vezes uma pessoa se encontrava leprosa naquela casa. E quando aquela pessoa se tornava leprosa, era necessário ela sair da casa dela, ela sair da parentela dela, ela sair do berço da família dela e se deslocar para uma outra terra onde tinha outras pessoas leprosas. E naquele local, né, de lepra ali, era necessário ele ficar com outras pessoas, longe da família e longe da sociedade. E passava-se um período, então, aquela pessoa ela precisava analisar como que estava funcionando aquela ferida no corpo dela, se ela estava aumentando ou sumindo. Se a ferida sumisse do corpo, ela podia retornar ao sacerdote e avaliá-la novamente. Caso ele constatasse que aquela pessoa não tinha mais lepra, aquela pessoa podia ser inserida novamente na sociedade. Mas se a chaga, aquela lepra continuasse crescendo, aquela pessoa nunca mais teria oportunidade de ver a família dela, de ver as pessoas que ela ama. E ali, então, aquele homem, ele tinha o conhecimento disso, ele era um judeu, ele tinha um conhecimento de Levítico, capítulo 13, ele tinha um conhecimento de Levítico, capítulo 14, que falava tudo sobre isso, sobre as regras. Eu dei um breve resumo sobre a lepra aqui, né? Aquele homem, ele conhecia, então, o destino de um leproso. E imagino eu que aquele homem, por várias vezes, ele entrou no quarto dele, ele dobrou o joelho dele e clamou para que Deus pudesse ter uma intervenção na vida dele. E por alguns momentos ele não conseguia ver a intervenção de Deus acontecendo na vida dele. E aquele homem, acredito eu, que ele não fez apenas uma oração, mas ele fez várias orações. E parece que todas as vezes que ele fazia oração, parecia que o céu se tornava de bronze. Então, eu não sei o que você tem vivenciado nesses últimos dias, meus amados irmãos. Talvez você tenha passado momentos na sua vida onde você tem sido obrigado a se distanciar de coisas que você gosta. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, onde parece que o seu casamento, né, tem passado por um estágio tão difícil, onde você parece que tem sido obrigado a se retirar da sua casa. Parece que você tem passado por momentos de choro, por momentos de tristeza, e as suas orações parecem que não estão sendo ouvidas. As suas orações parecem que não estão chegando até os céus. Você tem clamado para Deus intervir na sua vida e parece que nada está acontecendo. Talvez você tenha clamado, você está passando um momento difícil na sua finança, as contas estão chegando, você se encontra desempregado nesse exato momento. Você tem clamado a Deus para que uma porta de emprego venha surgir na sua vida, e às vezes você se desloca da sua casa, vai até a determinada empresa, leva ali um currículo na sua mão. Quando você chega na empresa com a esperança de falar com o dono da empresa, de pedir a sua vaga de emprego, e o seu momento da entrevista chega, e você ali tem todos os recursos que você precisa, você começa a articular com aquele dono da empresa, mas às vezes a notícia vem que ele acabou de fichar a última pessoa ali que estava no quadro. E às vezes você tem voltado decepcionado para a sua casa, você tem olhado para os seus filhos dentro da sua casa, você tem pensado, como eu vou fazer para colocar comida na minha casa, como eu vou fazer para encher as latas, né? Talvez você tenha pensado nos seus filhos pequenos, como eu vou fazer para levar o leite para o meu filho que é pequeno, como eu vou fazer para comprar a fralda, e você tem passado momentos difíceis. Algumas pessoas que estão ouvindo, às vezes têm entrado num estágio até de
têm passado por momentos tão difíceis, que têm se tornado pessoas deprimidas nesses últimos momentos. A sua fé talvez tenha se enfraquecido nesses últimos dias. Talvez notícias que você não esperava, ela tem batido na sua porta, ela tem chegado na sua casa, e a sua fé parece que tem se desabado nesses últimos dias. Mas, meu irmão, descansa, como diz o louvor, o último louvor que foi dito aqui, agora há pouco, durante o culto, você nesse exato momento, você precisa abrir o seu coração. Nesse exato momento você precisa se conectar com Deus. Nesse exato momento você precisa descansar. Você precisa crer que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo. E a palavra do Senhor, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas têm cooperado para o seu bem. Ainda que as notícias ruins tenham chegado à tua casa, as notícias ruins têm chegado para te trazer um crescimento, um amadurecimento, para te forjar de alguma forma, para te preparar para algo vindouro, para te preparar para algo maior no futuro. E você, nesse exato momento, precisa descansar no Senhor. Porque você precisa descansar, porque o Senhor vai chegar um momento onde Jesus ele vai passar na sua direção. Vai chegar um momento onde Jesus vai passar em frente à sua casa. Vai chegar um momento onde Jesus vai passar na sua porta. Vai chegar um momento onde Jesus vai bater na sua porta. E você não vai precisar correr atrás de alguma situação. Jesus vai chegar até você, como a palavra que narra que Jesus caminhou na direção do leproso. E o leproso, vendo que Jesus estava caminhando na direção dele, o leproso tomou a decisão de chegar próximo de Jesus. E você também precisa entender um momento que Jesus está caminhando na sua direção. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa tomar a decisão de seguir os passos de Jesus, de também correr na direção de Jesus, crendo que Ele é capaz de intervir na sua vida e de mudar a sua história. Aquele leproso, naquele momento, talvez passou um filme na cabeça dele. A história não narra se ele tinha família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, mas digamos que ele tinha uma esposa, digamos que ele tinha filhos. Vamos dizer que na nossa história, no nosso raciocínio, vamos dizer que ele tinha 3 filhos, um adulto, um adolescente e uma criança. E ali, então, aquele leproso, ele começa a passar um filme na mente daquele leproso. Imagino eu que ele começa a lembrar do momento que ele pediu a esposa dele em namoro. Imagino eu que ele começa a imaginar o momento que ele noivou com a esposa dele, que ele foi até a casa do pai da esposa pedir a mão da noiva em casamento. Imagino eu que esse leproso ele começa a imaginar o dia da cerimônia religiosa, o dia do casamento dele, um dia feliz na vida dele. Imagino eu que aquele leproso também começa a lembrar do dia dos nascimentos dos filhos dele. E ele começa a imaginar também os momentos de alegria que ele teve com seus pais, com seus irmãos, com os familiares, com os amigos queridos. E ele começa a perceber que toda essa história agora precisa, dali para frente, ser apagada. Não tem como mais ele continuar escrevendo essa história. E agora imagino eu que ele se derrama no chão, lágrimas saem nos olhos daquele homem, o coração dele acelera, a tristeza toma conta do coração dele, a esperança vai morrendo, a dor vai tomando conta daquele homem, mas aquele homem toma a decisão de deixar com que a fé venha brotar no coração dele, que a fé venha aumentar no coração dele, ele venha tomar a decisão de deixar a fé saltar no coração dele. E aquele homem agora chega diante de Jesus, cheio de fé, cheio de esperança, crendo que Jesus pode mudar essa história e fazer com que ele pudesse permanecer diante do povo. E aquele homem então chega diante de Jesus e fala: ó Jesus, eu sei que tudo podes, se o Senhor quiser. A história diz que ele adorou a Jesus. Adorar implica entregar a Jesus tudo aquilo que lhe é direito a Jesus. Por isso que eu sempre falo, todos os dias nós temos a oportunidade de adorar o Senhor. Todos os dias eu e você temos a oportunidade, independente da circunstância, de declarar o quão maravilhoso Ele é, o quão grandioso Ele é. Nós temos a oportunidade de dobrar diante dos pés do Senhor, reconhecer a grandeza dEle, reconhecer o senhorio dEle. Nunca deixe de declarar palavras maravilhosas para Jesus. Nunca deixe de declarar palavras maravilhosas para Deus, ainda que a circunstância não tenha sido favorável na sua vida. Eu e você precisamos declarar palavras de gratidão ao Senhor. Nós precisamos declarar o quão maravilhoso Ele é, o quão grandioso Ele é, o quão maravilhoso, o quão bendito Ele é. Então que eu e você possamos ter esse entendimento, assim como aquele leproso. A primeira coisa que aquele leproso fez foi adorar a Jesus. Então você, não importa o que você está passando, a primeira coisa que você precisa fazer ao chegar diante de Jesus
é adorar a Jesus, é reconhecer o quão maravilhoso Ele é. O segundo passo, aquele homem, depois de adorar a Jesus, ele vai fazer uma petição a Jesus. Ele fala: Jesus, se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus agora, movido de íntima compaixão, movido de íntima misericórdia, ele olha para aquele homem leproso. Jesus também, que conhecia o futuro, ele sabia qual era o destino daquele homem. Jesus já conhecia aquele homem antes mesmo dele ser formado no ventre da mãe dele. Jesus também começa a imaginar o filme da história que aquele homem viveu, e também Jesus consegue enxergar um pouco mais à frente qual seria o futuro daquele homem. Jesus, o coração de Jesus, agora ele se enche de compaixão. Jesus aproxima daquele leproso e toca no rosto daquele leproso. E a história diz que aquele homem é curado imediato. Então, meu amado irmão, não importa aquilo que você está passando, Jesus é capaz de fazer um milagre na sua vida. Jesus é capaz de restaurar o seu casamento. Jesus é capaz de restaurar a sua empresa. Jesus é capaz de restaurar o relacionamento com seus filhos. Jesus é capaz de restaurar o relacionamento com seus cônjuges. Jesus é capaz de restaurar a sua saúde. Jesus é capaz de livrar os seus filhos da droga. Jesus é capaz de livrar o seu filho do vício. Jesus é capaz de te libertar do vício. Jesus é capaz de te libertar do pecado. Jesus é capaz de fazer o impossível na sua vida. Nessa noite você apenas precisa dobrar o seu joelho diante dele, reconhecer a grandeza dele, reconhecer que ele é capaz de mudar a sua história e clamar por ele. Fala: Senhor, se possível, e se o Senhor quiser, o Senhor é capaz de mudar a minha história. E Jesus, assim como ele tocou na vida daquele leproso, ele é capaz de tocar na sua vida e fazer uma nova história, abrir uma nova página do livro e começar a escrever uma nova história na sua vida. O mais importante, meus amados irmãos, que me chama a atenção nesse leproso, que imagino eu que naquele momento, talvez muitas pessoas tinham falado para aquele leproso: não se aproxime de Jesus. Talvez muitas pessoas tinham falado para aquele leproso: acabou a sua esperança. Talvez muitas pessoas estavam comentando o futuro daquele leproso. Talvez até os doutores, os sacerdotes naquele período tinham decretado o destino daquele homem. Mas o mais interessante é que aquele homem ele não ouviu o que as pessoas haviam dito para ele. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer, meus amados irmãos? Alguém entendeu? Não importa o que as pessoas têm decretado sobre o seu futuro. Como diz aquele louvor, a última palavra vem de Deus. Não importa o que as pessoas têm decretado sobre a sua empresa. Não importa o que seus familiares têm decretado sobre sua família. Não importa o que os médicos têm decretado sobre sua saúde. Não importa os diagnósticos que as pessoas desse planeta têm entregado nas suas mãos. A última palavra vem de Deus. O último decreto vem de Deus. A palavra final vem de Deus. O ponto final vem de Deus. Deus é o único capaz de colocar um ponto final na história da sua vida. Então não perca a esperança. Creia, mantenha firme no Senhor. Ele é capaz de mudar a sua história e escrever algo novo. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele diz que eu quero viver algo novo. Então você que está me assistindo na sua casa, você que está nos acompanhando na igreja, não importa a situação que você está vivendo. Nesse exato momento, talvez você podia fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu quero viver algo novo. Talvez nesse exato momento você pode exercer a sua fé e falar: Senhor, eu quero viver algo novo. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer algo novo na minha vida. Eu creio que o Senhor é capaz de decretar algo novo na minha casa. Eu creio que o Senhor é capaz de decretar algo novo na minha família. Eu creio que o Senhor é capaz de restituir tudo aquilo que foi roubado. Eu creio que o Senhor é capaz de restituir os meus sonhos. Eu creio que o Senhor é capaz de restituir a minha história. Eu creio que o Senhor é capaz de restituir tudo aquilo que foi levado embora. Oh, aleluias! Talvez nessa noite você pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Então que nessa noite, meu amado irmão, como aquele leproso, você não pode perder a sua fé, você não pode perder a sua esperança. E um ponto-chave que eu quero abordar nessa noite, o mais interessante, que aquele leproso ele podia até ser curado fisicamente, mas a maior cura que aquele leproso precisava era a cura espiritual. A maior cura que aquele leproso precisava era uma cura interna. Então não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Talvez você possa avaliar a sua vida, você mesmo possa olhar para o seu interior. Em Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: examinai o homem a si mesmo,
né? Então, que nesse exato momento, você que está nos acompanhando, você pode olhar para dentro de você mesmo, você pode olhar para a sua vida espiritual, você pode olhar para a sua vida sentimental, você pode olhar por todas as áreas da sua vida, e que nesse exato momento você comece a fazer uma avaliação da sua vida. Se você fosse um jurado da sua vida hoje, se você fosse um juiz que fosse julgar a sua vida hoje, qual seria a sentença que você daria para cada situação da sua vida? Se você fosse um jurado que pudesse dar uma nota de 0 a 10 por cada canto da sua vida, por cada área da sua vida, qual seria a nota que você daria por cada área da sua vida? Qual é a nota que você daria, né, na sua vida espiritual? Qual seria a nota que você daria da forma que você lida com seus filhos? A forma que você lida com o seu cônjuge? Qual seria a nota? Qual seria a nota que você daria, que você como um funcionário hoje, né, dentro da sua empresa, você como um patrão, qual seria a nota que você daria para você mesmo? Qual seria a nota que você daria para cada canto da sua vida? De 0 a 10, será que seria 10? Será que seria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3? Será que seria 0? Será que seria negativo? Será que seria uma nota negativa? Então você nessa noite precisa reavaliar a sua vida. E talvez você precisa fazer como esse leproso também, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, se possível, o Senhor é capaz de tocar na minha vida espiritual, na minha vida interior, o Senhor é capaz de mudar, de transformar e de me fazer uma nova pessoa. A palavra do Senhor também em Coríntios, se eu não me falha a memória, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se eu não me falha a memória, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez nessa noite você precisa clamar a Deus para um renovo interior. Talvez você nessa noite precisa clamar para que Deus coloque dentro de você algo novo. Talvez você precise também clamar para os seus filhos, clamar pelo seu cônjuge, clamar para as pessoas que vivem na sua casa. Talvez você precise clamar para que Deus também traga algo novo na vida dessas pessoas. Talvez você precise nessa noite falar: Senhor, toca, Senhor, na vida do meu cônjuge, toca na vida dos meus filhos, quebranta o coração deles, atrai eles para a presença do Senhor, que eles sintam um desejo de vir para a presença do Senhor, de clamar, de buscar a presença do Senhor de forma contínua, que eles possam, Senhor, a cada dia buscar a presença do Senhor de forma incessável, que eles possam almejar a cada dia, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor, viver, Senhor, a plenitude do reino do Senhor na vida deles. Talvez você possa também pedir a Deus para que Deus possa estar entrando com a intervenção na vida dessas pessoas, né? Então, talvez eu acho que o principal da nossa caminhada cristã é a gente experimentar uma transformação de dentro para fora, né? Então, a primeira cura que nós precisamos é uma cura interior e depois uma cura do nosso exterior. A primeira coisa que nós precisamos vivenciar é isso. Então, nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse exato momento, como eu sempre peço à igreja, com os olhos fechados, né? É muito importante, depois da gente ouvir a palavra, a gente também ter um diálogo com o Senhor. Nesse exato momento de reflexão, eu quero que você, com seus olhos fechados, você possa se conectar com o Senhor e você possa começar a falar para o Senhor aquilo que deve ser mudado dentro de você, dentro do seu interior, que nessa noite você precisa externar, falar para Deus, rasgar o verbo, como a gente diz, né? Não precisa esconder nada de Deus, porque Ele conhece todas as coisas, mas o Senhor, Ele quer que você fala com a sua própria boca, que você conte a sua necessidade para Ele nessa noite, que você clame pela transformação que Ele é capaz de fazer na sua vida nessa noite. Vou pedir um irmão para colocar o louvor ali para a gente, enquanto o louvor vai estar tocando um pequeno louvor, eu quero que você medite nesse exato